Boa noite, pessoal, aqui é o Joel da Mecatrônica. Hoje, de noite, né, fazendo um vídeo aqui da série Todos os Marés e Brava. Por que que esses carros, de certa forma, foram injustiçados? Tem uma fama ruim com muita gente e muita gente gosta dele. Esse aqui, digamos que seria o maré mais acessível de todos, porém que tem a pior fama de todos, mesmo a fama dos 5 cilindros não é tão ruim quanto esse carro. Agora eu vou te dizer que a fama dele é ruim em 99,9% dos casos por causa dos mecânicos. Isso aí é a verdade, porque esse carro que está aqui que eu vou mostrar para vocês, o Maré 1.8, 16 válvulas, ele é um dos que eu recuperei. Fui numa cidade vizinha, o mecânico pegou ele para mexer, corrigir alguma coisa no carro, acho que relacionado ao cabeçote, não conseguiu nem botar o carro para funcionar novamente, estragou um monte de coisa no carro, queimou a central do carro, que eu vou falar sobre essa central. E esse não é o primeiro e provavelmente não vai ser o último. E quase todos os marés que eu vejo jogado por aí sem a central, com problema elétrico, a parte do motor está até boa. Ele vai pro lixo, literalmente, né? As pessoas abandonam ele por causa dessa central. Por causa, talvez, do desconhecimento de alguns mecânicos que não sabem como é que o carro funciona e condenam às vezes a central sem ter defeito. Eu já peguei um carro desse. A central não tinha defeito, o mecânico condenou a central, o dono achou caríssima a central, custar R$ 1.500 de um carro, um kit, né? Central, code, chave, e acabou abandonando o carro. E o carro não tinha defeito central, entendeu? Inclusive esse carro tá com um amigo meu, já mostrei para ele que a central dele tá boa. Era só um probleminha bobo no code, entendeu? No code do carro, não era nem na central. Ele vai gastar aí o que, R$ 450 para fazer a chave e codificar o code lá. E o motor tá filé do carro, ele tá só esperando, né, melhorar lá a situação para ele, que ele tem um outro carro de uso diário. E aqui é o Maré 1.8, 16 válvulas. É o mesmo motor que equipa o Brava HGT. Esse carro aqui, qual é o problema mais grave desse carro? Ele existe sim um problema crônico, que não impede funcionamento, que é o variador de fase. O famoso variador de fase fica aqui no comando de admissão. Esse variador de fase, ele cria uma folga nele e ele acaba fazendo barulho de motor diesel, entendeu? É muito comum, isso aqui é crônico. Praticamente todos esses marés com os anos, com o passar dos anos, vai apresentar esse barulho. E tem um kit de reparo que você compra na internet e troca, mas não é todo mundo que sabe trocar, entendeu? Não é difícil, mas simplesmente a pessoa tem que saber como é que funciona o variador de fase para poder trocar. A outra opção é comprar inteiro o variador de fase do Maré 2.0 ou 2.4. É o mesmo variador de fase. Ninguém sabe por que no 2.0 e no 2.4 ele não apresenta problema, entendeu? Não é um problema crônico, é muito raro ele apresentar folga. Outros problemas aqui que acontecem nesse carro. Ele está tampado aqui, mas esse carro aqui usa bobinas individuais. Essas bobinas individuais, ela tem um conector. Esse conector costuma ressecar com os anos. Quando ele resseca, o que acontece? Os pinos de contato dele podem encostar um no outro. E essas bobinas, elas não têm o sinal de pulso dela é um sinal sensível que vem da central. Se encostar no positivo, que elas são alimentadas positivo e negativo, e o terceiro pino é sinal de pulso, você queima a central. Não queima a central, ele queima aquele ponto daquela bobina, então ela para de funcionar. E essa central é uma central que eles chamam de central híbrida. Ela não tem conserto praticamente, ela não tem nada que dê para ser reparado nela. Então acaba que os eletricistas ou os mecânicos, não sabendo dessa sensibilidade que tem aqui, que não é defeito do carro. Se você vê um conector
quebrado, com os pinos soltos, você vai ficar querendo encaixar na bobina aqui? Não, né? Você vai trocar, né? Então não é problema do carro. As pessoas insistem em ficar andando com o carro assim, queima a central não é barata, mas é o que eu digo, não é barata para um carro desse completo. Uma central custar entre 1.200 a 1.500 reais. Eu paguei numa central de um Celta 900 reais, o Celta era pelado, o Celta 2001 pelado, não tinha nada. Mais 200 para poder gravar a chave nela, então ficou por 1.100. Não é cara, também não é fácil de achar. Mas as pessoas desanimam por quê? Porque as pessoas acham que essa central dá defeito fácil. Eu não peguei nenhuma central dessa que deu defeito do nada. O cara estava andando com o carro normalmente e o carro simplesmente apresentou um problema e era a central. Não peguei até hoje na minha vida. Todas as centrais que eu peguei que estavam condenadas foi alguém mexendo no carro e queimou a central. O outro problema aqui que acontece muito é esse coletor. Vocês estão vendo que esse coletor aqui é de plástico, né? Então, quando botam o carro fora do ponto, porque não tem a ferramenta, é outro problema que é causado por mecânico. Tentam mexer nesse carro sem a ferramenta de ponto, que hoje em dia é uma coisa simples você comprar uma ferramenta de ponto desse carro, não é difícil. Ele pode dar um pipoco aqui para trás, um estouro, né? E racha esse coletor. Esse coletor não é fácil de achar. É mais difícil de achar um coletor desse do que a central. E aí você fica com o carro meio que inutilizado, mais uma vez por causa de mão de obra incorreta que foi aplicada no veículo. Tirando isso, esse carro não tem nenhuma dificuldade para mexer. Por isso que eu disse no começo do vídeo que ele é uma área mais acessível, porém o mais criticado. Ele é fácil, você tiver essa tampa aqui, ó, é tudo fácil de trocar. Correia, bomba d'água, você troca tudo por aqui sem precisar movimentar nada, tirar calço, nem nada. Essa correia de acessório aqui também super fácil de mexer, entendeu? Olha o ar-condicionado dele onde é. Radiador também, ó, você tira essa tampazinha aqui, tá até solta essa daqui, que a gente vai mexer aqui nesse carro. Só soltar essas coisinhas aqui, o radiador sai inteiro pra cá. Entendeu? Não tem dificuldade em questão de espaço. O espaço dele é, entendeu, generoso. Nessa área aqui, dificilmente tem alguma coisa que você possa precisar trocar. É um pouquinho mais apertada. As únicas duas coisas que é difícil de mexer nesse carro é o alternador e a bomba de direção. Realmente isso aqui, olha onde elas ficam, ó. Você vai ter que mexer ou tirar o coletor, que não é muito fácil, mas ele sai aqui. Você consegue soltar essas braçadeiras aqui, ó. E ele sai, e aí você consegue mexer com mais facilidade lá. Ou dar um jeito de entrar por baixo do carro, entendeu? E o que mais sobre o motor desse carro? De resto, tudo é igual a todos os outros marés, não tem nenhum mistério. E qual foi essa história desse carro? Esse carro, ele tava... O dono comprou o carro tava fazendo barulho, né, de variador de fase, tuchos, né? Ah, tá. Tucho também desse carro dá muito problema. Mas aí o tucho, eu posso dizer que é questão de óleo, troca de óleo e a vida útil também, né? Às vezes, pô, o carro tem 20 anos, os tuchos podem estar cansados. Isso aí vai ser normal, entendeu? Vários carros batem tucho, né, com os anos. Desculpa. Então, ele batia o tucho e variador de fase. O dono levou um mecânico que disse que entendia de maré. Só que detalhe, o cara nem a ferramenta de ponta ele tinha. Então como é que ele entende de maré? O cara começou a olhar o carro, ele estava também, parece que aquecendo, né? O cara já condenou de junta de cabeçote. Que o carro esquentou, ninguém procura problema na elétrica, na ventoinha, ninguém procura saber se esse carro tem 2 estágios de ventoinha, ele tem 2 estágios de ventilação do motor. Queima muito, é muito comum queimar, ó. Deixa eu ver se a câmera vai pegar. Essa resistência que tem aqui embaixo, ó. Olha lá que surpresa, ó. Ali, ó, resistência ali, ó. Tá vendo? Queima a resistência. Essa resistência da primeira velocidade, ou seja, a velocidade mais baixa. Quando queima essa resistência, o
que acontece com esse carro? Essa resistência é para armar a primeira temperatura quando ele está em torno de 92, 93 graus, até 96, se eu não me engano. E acima disso, ele arma o segundo estágio, que é a velocidade da ventoinha máxima, que é quando ele está acima de 96, 98, ou seja, para evitar que o carro ferva. Só que dependendo do dia, dependendo da situação, se o carro já está quase chegando a ponto de ferver e ele liga aquela ventoinha lá, o primeiro estágio, ele não consegue abaixar a temperatura tão rapidamente. E às vezes você está numa exigência muito grande e você ele acaba superaquecendo. Às vezes tem algum outro probleminha, entendeu? De circulação de água. E aí ele dá esse problema. Se o primeiro estágio desse carro não armar, ele superaquece. É curioso isso, né? Pois é, era para não acontecer isso numa situação normal. Porque se ele arma o segundo estágio, que é mais rápido, ele era para esfriar. Só que o problema é esse: o segundo estágio dele já arma em ponto de quase fervura, que é um estágio de emergência mesmo, entendeu? Se ele estava armando o primeiro estágio já e não conseguiu controlar a temperatura, aí ele arma o segundo, aí ele consegue abaixar a temperatura. Agora, se deixar para ele armar o segundo com a temperatura lá em cima, ele superaquece, entendeu? Então, esse carro aqui é o que eu já falei, os pontos negativos dele, né? Então, agora qual é o ponto positivo desse carro aqui? Ele é um carro extremamente econômico, entendeu? Por que ele é econômico? Ele é um dos carros que tem toda a tecnologia do Maré 5 cilindros, né? 2.4, que é coletor de praxe, coletor variável, variador de fase, entendeu? E ainda é 1.8, então ele é mais econômico porque tem um motor menor, né, de menor potência. Só que mesmo assim ele tem 132 cavalos, então ele anda bem, né? Não é um 5 cilindros do 5TEC, mas anda bem. Isso aqui vai ser trocado, isso aqui também, esse suporte aqui do calço, essa bucha, né? E vai ser refeito tudo que o mecânico lá não conseguiu fazer direito, porque o rapaz não tinha conhecimento do carro. O carro nem funcionar, não conseguiu botar para funcionar. Eu fui lá, consegui botar o carro para funcionar. Queimaram a central do carro, entendeu? Comprei uma central pro rapaz. Aí ele falou: rapaz, eu vou continuar mexendo com você, mas deixa dar uma respirada, que é o normal, porque ele gastou um dinheiro que nem precisava ter gasto, entendeu? O carro dele estava andando normal, com a central boa. O problema do carro dele era outra coisa. Só que agora o que aconteceu? A surpresa: o cara que fez o cabeçote desse carro não fez direito. O carro está passando água para os pistões. Ou seja, mais uma vez o carro sofre com a mão de obra de mecânico, entendeu? E não tem mistério, é um cabeçote normal de 16 válvulas. Tem milhares e milhares de carros com cabeçote de 16 válvulas. Se o cara não consegue fazer um cabeçote desse 16 válvulas aqui, ele não faz de carro mais nenhum de 16 válvulas, entendeu? O cabeçote de 16 válvulas, ele é maior do que o 8 válvulas, então ele tem que ter o aperto aqui corretamente, ele tem que estar muito bem planinho. O 8 válvulas até admite alguma coisinha a mais de falha, alguma imperfeição ali, porque ele é menor, entendeu? Mas também, se o cara vacilar ali, ele tem problema de qualquer jeito, entendeu? Os pontos bons do carro eu já falei, que é economia, entendeu? Peças para esse carro hoje em dia não é tão fácil de achar, porque esse motor aqui saiu somente em 2 modelos de carro da Fiat comuns, né, que é o Brava HGT e o Maré 1.8. Ele também faz parte da motorização dos Alfa Romeo, se eu não me engano, o Alfa Romeo 146 ou 145, entendeu? É esse mesmo motor, só que porém lá ele é dois conjuntos de vela, two spacking, né, que fala, né? Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo do Maré 1.8.